Olá, eu sou Angélica Hellish, estou aqui para ouvir um podcast com você. Vem comigo? E aí, tudo bem? Tô aqui no melhor shape, meu headset Amigos da Rede Globo. Gigante, né, ó. É um bom headset, só que pelo amor de Deus, eu adorava meus headsets Logitech, assim, que não era esse troção na cabeça aqui, né? Vamos lá, continuando aqui os trampos aqui. Dessa vez eu vou ficar escutando um podcast que eu tinha começado a escutar, mas não terminei. E não sei nem se vai cair ou não, espero que não, né? Mas tem o podcast da UOL Prime. Vai cair muito esse podcast. Mas se cair, caiu, né, gente? Quem escutou, escutou. Quem não escutou, procura no Spotify. Basicamente, é um programa que vai falar sobre uma parada muito séria, bicho. Deixa eu colocar ele aqui. Ó, deixa eu colocar aqui pra vocês. Ó. Aí o Toledo, né? Esse cara aí, ela é ótima também, a repórter. Mas ele era do Foro de Teresina, né? Depois deu um ruim lá. A jornalista foi demitida, aí ele se injuriou, né? Saiu também. Parece que só tem só uma pessoa só que ficou lá. O apresentador. Eu não vou colocar aqui no interagir, não. Só vou deixar só rolando aqui a imagem para vocês saberem o que que é. Porque quando você, assim, nesse programa que eu faço live, tem uma janelinha que você coloca interagir, que você pode ir direto nessa janelinha que tá aparecendo para vocês e dar o play e tal, né, mexer, navegar, só que como não tá no meu login e tal, não tá com o meu perfil, às vezes aparecem umas coisas muito estranhas, aparecem umas propagandas de bet, aparecem umas propagandas loucas aí do Brasil Paralelo e prefiro fazer do meu jeito. Vamos escutar aqui enquanto eu vou trabalhando. Você sabe, né? Não me apresentei, mas eu sou Angélica Hellish. Não tô com meu óculos ainda, daqui a pouco eu coloco, porque eu tô com a visão super cansada e a luminosidade do PC tá me detonando a visão. É por isso que eu não gosto de ficar muitas horas fazendo trampo direto no PC, né? Mas aqui não tem o que fazer, isso ou o site cai, né? Apesar que é que nem eu falei, né, gente? Deixa eu até colocar pra vocês aqui, ó. Ó, deixa eu botar aqui pra vocês verem. O podcast, apesar do site ainda tá meio bagunçado, eu tô arrumando o site, né? Tá dando certo trabalho. Tô de folga hoje, né? Por isso que eu tô em casa. De qualquer maneira, você pode acessar tudo no Spotify, nos aplicativos de podcast. Eu vou deixar a imagem aqui para vocês verem aqui. Ah, pera, deixa eu colocar aqui, ó. Que aí vocês dão uma olhadinha também aqui, ó. Cineclube da Masmorra em qualquer aplicativo de podcast, tá? Estão todos lá os podcasts. Se não tiver o podcast, sinaliza para mim, porque são muitos podcasts, gente. Mas com toda certeza estão todos por aí. Vamos lá então escutar o podcast aqui apresentado pelo Roberto de Toledo, né? Eu tinha até salvo aqui, é o All Prime Escolas Militares. Meu irmão, tava ouvindo isso aí, tava me dando uma dor no baço, né? Pelo amor de Deus. Olha só, até a matéria, a gente fica meio revoltado, né? Fala que une esquerda e direita. Claro que esse pessoal, eles são meio. Até aquela mina que era do Foro Terezinha que foi pra Globo, né? Teresina que foi pra Globo. O pessoal falava que ela era muito, assim, tipo, muito fã do Moro, né? A galera que fala, não sou eu. É assim, meus gatos, eles estão com a macaca, então se você escutar algum barulho de gato reclamando, é a minha gata que ela começa a querer que eu fale com ela. Ela tá de palhaçada e ela faz sempre isso quando eu tô gravando alguma coisa. Ela meio que não gosta de mim, não é fome nem nada, ela basicamente só não gosta de me ver gravando porríssima nenhuma. Aí ela fica aqui, "Uau", ela me dá um gritão no microfone aqui. Lá atrás vocês estão vendo, né? Ali, ó. É o Olavo. Já vamos entrar aí amanhã no mês do horror, né, gente? Mês do horror, você vai ver a gente falando de terror mais do que a gente já fala normalmente. Hoje tá um dia meio quente, calor. Eu agora estou com esse topete, meu cabelo não cresce, mas ficou nesse visual muito estranho.
Mas tudo bem, porque eu tive que cortar o cabelo, que eu tava, meu, com tanta química no cabelo, que o cabelo, o cabelo desaparecia. Caía em tufa. Eu cortei bonito mesmo. Quando a gente fica mais velho, a gente normalmente corta, né? Mas eu quero deixar crescer, não tem problema de ter cabelo grande, não. Só fala que envelhece, né? Tô nem aí. Vamos lá ver a matéria aqui, que tá passando propagandas. Pronto. Ó, vou deixar aqui. Se cair depois, gente, me sinaliza no Twitter, tá? Twitter não, pelo amor de Deus, no Blue Sky, é só me procurar lá, tá? Angélica Hellish, no Blue Sky. Deixa eu ver até como é que eu estou. Olha, esquece. Ó, isso mesmo, Angélica Hellish, tudo junto, sem acento, tá? No Blue Sky. A gente tá fazendo até uma vaquinha, que eu até compartilhei. É, até compartilhei, tô vendo aqui um reply pra mim. Até compartilhei que a gente tá fazendo uma vaquinha para poder comprar um webcam melhor, né? Vamos ver se eu consigo, né? E tal, né? Aí eu postei aqui, né? Porque falta 31 dias pro Halloween. E a gente tem um festival de Halloween aqui no site, fechando com um especial de terror, né? Que nesse ano é um podcast falando dos filmes de terror turco. Aí eu coloquei, tô nem aí pra quem reclama por não ser uma data BR, a data do Halloween, né? Eu me divirto muito falando de filmes de terror nesse mês. Eu me divirto mesmo, cara. Se eu não. É que a gente abriu esse leque, né, pra outras coisas, mas eu teria tranquilo um blog, site de terror pra falar sobre terror, né? Bora lá escutar o podcast aí da UOL Prime. Escolas militarizadas triplicam e unem governos de direita e esquerda. Esse podcast saiu há 11 dias. Pô, tem bastante visualização. 23 mil visualizações, fora o que eles devem ter no próprio aplicativo. Mas, caso derrubarem, né? Pelo menos você faz companhia comigo aqui antes de derrubarem o podcast, né? Bora escutar um podcast? Simbora. Nos anos 1970, escolas públicas da rede estadual de ensino do estado de São Paulo obrigavam alunos a usar uniforme, fazer fila e cantar o hino nacional antes da aula. Na Escola Estadual de Primeiro e Segundo Graus Conselheiro Antônio Prado, na Barra Funda, aqui no centro paulistano, o uniforme era calçado preto, calça cinza e camisa branca. Um bedel ficava no alto da escada, fiscalizando a roupa dos alunos. Qualquer infração Bedel é quem pega os alunos fujão. Era punida com a proibição de o aluno entrar na sala de aula. Posso te garantir que era aterrorizante. Qualquer frisozinho branco no tênis já te mandava de volta para casa. Com o passar do tempo, o acesso universal ao ensino, e não à exclusão, passou a ser a prioridade das políticas públicas de educação. O uniforme excludente entrou em desuso e as escolas públicas se tornaram mais flexíveis. Em reportagem no UOL Prime, Adriana Ferraz mostra que a moda do uniforme, da disciplina rígida e do hino cantado antes das aulas está de volta com força no Brasil. Ranço do bolsonarismo. A Adriana fez um levantamento de abobado. As escolas sem menor preparo viraram tudo militar. 792 colégios estaduais e federais espalhados pelo país com gestão militar completa ou parcial. Essas escolas triplicaram desde 2018, em grande parte por causa do governo Bolsonaro. Além de motivos políticos, há também razões pecuniárias. Militares e policiais da ativa e da reserva são contratados pelas escolas cívico-militares para cuidarem da disciplina interna e acabam ganhando mais por conta disso. A constitucionalidade dessas escolas cívico-militares está em julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, numa ação proposta, entre outros, pelo PT, o Partido dos Trabalhadores. Apesar disso, o então governador e hoje ministro-chefe da Casa Civil de Lula, Rui Costa, multiplicou as escolas em que a Polícia Militar dá as ordens na Bahia. A parceria político-militar, como se vê, não tem limites partidários nem ideológicos. Bem-vinda, Adriana Ferraz. Olá, prazer estar aqui.
Eu sou José Roberto de Toledo e este é o UOL Prime. Toda semana. Adoro a voz dele, tem uma voz bonita, gostosa, né? Os melhores repórteres sobre as melhores reportagens. Focando ali no telefone à noite. Adriana, conta primeiro pra gente qual é a diferença entre uma escola cívico-militar e um colégio militar, um colégio das Forças Armadas ou da PM. Olha, basicamente é a gestão, quem manda na escola. Então, no colégio cívico-militar, em tese, quem manda é um civil. O diretor da escola ainda é um civil, pode ser um professor de carreira ou não. E nos colégios militares do Exército, ou comandados pela Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros, geralmente o diretor da escola, quem manda na escola, é um policial, um bombeiro ou um militar, sei lá, das Forças Armadas, né? O que está na moda, então, não são os colégios militares, são essas escolas cívico-militares, é isso? Isso que fez esse número crescer tanto no Brasil, porque em 2019 o então presidente Jair Bolsonaro lançou um programa oficial de fomento a esse tipo de escola pelo país. Então muitos estados aderiram e até municípios aderiram. Deixa eu perguntar uma coisa para você que está aqui escutando, né, meu? A eleições já tá aí, né? Tá na porta, já é aí no próximo final de semana, parece, né? Já tá chegando. Cara, não vote, cara. Converse com seus familiares e tal. E pessoas que estão. Ou vereadores que tiveram gestão, ou pessoas que são a favor de qualquer coisa que traga esse ranço bolsonarista, escola cívico-militar. Que os caras pegaram umas escolas que não tem nada a ver. Aqui a gente tem a base aérea de Santos. Aqui, né? Nós estamos aqui no Guarujá. Aí fizeram aquela escolinha, que tinha uma escolinha lá, virar uma escola cívico-militar. Só que, cara, é só pra ter essas regras que eles vão falar aqui, que eu peguei essa parte das regras, né? Que é uma parada meio, no mínimo, traz adoecimento mental, né? Vocês vão ver. Mas, porra, não, sabe, pessoa falou em favor de escola cívico-militar, meu, não pode votar em vereadores, prefeitos que utilizam pautas bolsonaristas, né? É o mínimo que a gente pode fazer. É só para deixar claro aqui que, né, pontuar essa questão das eleições, né? Não é possível, né, gente? Nosso levantamento, ele mostra esse aumento tão grande e ele nem contabiliza os municípios. Então, é um aumento só das redes estaduais. Se a gente for contabilizar, que é impossível, praticamente viria uma tese, né, fazer isso nos mais de 6 mil municípios brasileiros, esse número deve ser muito maior já, né? Que tem prefeitos, Brasil afora, independentemente do partido, que tem convênios, parcerias com a PM do seu estado para ter uma escola cívico-militar na sua cidade. Isso acontece por quê? É porque tem uma demanda da população por esse tipo de escola? Qual que é a diferença de uma escola da rede estadual de ensino de qualquer estado que tenha parceria e que não tenha parceria? Na prática, como é que se traduz? É só fazer fila, cantar o hino e vestir o uniforme? Não? E seguir uma série de condutas ali determinadas por manual. É uma diferença muito grande. No dia a dia das escolas, os estudantes, eles vão seguir tudo em tese, porque no Brasil cada um faz o seu jeitinho de escola. Você vai no estado, Mato Grosso tem um tipo de escola cívico-militar, o Paraná tem outro, o Rio Grande do Sul tem outro. Não tem como não existe uma lei nacional, uma diretriz nacional, cada político cria sua lei e adapta ao seu modelo de governo, né? Então isso já é uma dificuldade enorme. Mas em tese, o que acontece nessas escolas? Elas têm uma disciplina mais rígida. Então a criança não pode correr. Não pode correr uma criança não do pode ensino. Correr? Não pode correr. No pátio não pode correr? Não, nem no pátio? Não pode fazer roda. Porque ela segue as regras de um quartel. E no quartel não se pode correr. No quartel não se pode fazer roda. Então... Desculpa, Adriana, mas eu tenho uma certa dificuldade para entender. Você não pode fazer uma roda de amigos. Não pode sentar no chão e... Só vai que gerar psicopata. Uma brincadeira. Não pode. Nem que você tenha 8 anos e esteja no ensino fundamental, por exemplo. Porque, segundo o manual de conduta, vamos pegar o Paraná, por exemplo. O Paraná é o estado que mais colocou em prática esse modelo de escola cívico-militar. Tem quase 300. Pensar que eu queria morar lá, governo Curitiba. Júnior, né, do PSD, só agora nesse último mandato aí. Então, nessas escolas há um manual que os alunos recebem, os pais também, e que nesse manual é dito ali tudo o que ele pode ou não fazer. E entre as coisas que ele não pode fazer é correr. Quem vai cuidar disso? O monitor, que criança é um que não pode da correr. reserva, que é pago pelo governo Ratinho Júnior ali para fiscalizar
fiscalizar essa conduta do aluno. Então, no caso do Paraná, olha só, o monitor tem até um aplicativo na sua mão, eles desenvolveram um aplicativo, fica no celular, e esse aplicativo ele concede ou ele tira pontos dos alunos. O aluno começa com 10 pontos de crédito, Adriano. Quando que ele ganha crédito? Quando ele ajuda um colega, quando ele participa nas atividades da escola, a bolinha de papel no chão ele junta e joga no lixo. O que faz isso com a saúde mental, né? Vocês veem que o buraco é muito mais embaixo. Quando ele empurra um colega na fila, quando ele sai correndo e corre pelo pátio, essas questões básicas que esse menino e essa menina não têm mais referência. É um aplicativo dedo duro. Dedo duro. Se o aluno correu, se o aluno está fazendo alguma bagunça, uma balbúrdia, sei lá o que é considerado dessa forma, né? Agindo feito criança, né? Atenção, está desviando o foco ali, ou ele não está... Quer dizer, mas bastou sentar em roda, já vem a ordem de Agiu dispersar. feito criança, ferrou. Isso, e aí aquele aluno ele pode... perder pontos, né? Ele perde pontos naquele aplicativo. Não, no comportamento dele. Porque aula MEC, né, meu? é separada. A parte pedagógica, como é uma escola cívico-militar, esse é o discurso, né? Que a parte pedagógica, ela é conduzida pelos civis, professores contratados pelo Estado. Mas como os especialistas em educação falam... Imagina os professores de uma escola cívico-militar. A disciplina é pedagógica numa escola, não é militar. Então é impossível você dividir isso. Algumas atividades têm que ser feitas em roda, algumas atividades pedem um comportamento que não é aceito pelos policiais. Nem a sala de aula pode fazer roda? Olha, aí na sala de aula, segundo esses policiais também, segundo o governo, estou falando do Paraná, a professora é que manda ali. Então ela tem autonomia. Então se a professora quiser fazer uma roda na sala, em tese ela pode. Agora, nos espaços da escola, no pátio, a entrada e saída, é tudo certinho. Você tem que ir em fila, como se você estivesse marchando, indo para a escola, seguindo ali o que aquele monitor, que é o Bedel de antigamente, só que agora ele é militar, ele vai te dizer para fazer. E esse militar recebe a mais para fazer isso? Ah, sim, ele já tem a aposentadoria dele, ele recebe um subsídio. O bolso dos militares, é parece que você viu isso. Uma remuneração, no Paraná é de R$ 5.500. R$ 5.500? Isso. Para 313 escolas. Meu Deus. Isso. E quantos monitores tem por escola? Tem 2 por escola, mais ou menos, então são mais de 600 monitores ali. Quer dizer, que quem se deu ódio. bem nessa foram os policiais militares. Tem pelo menos mais de 600 empregados, mesmo que não seja chame salário. Gente que não estudou pedagogia, porra nenhuma. Terceiro também? Não é CLT, né? Entendi. Então é por mês, mas isso só no Paraná, né? E é um gasto extra, né? Porque as outras escolas não têm esse gasto. Então as escolas militarizadas, sejam elas cívico-militares ou militares diretamente da polícia, elas têm um custo a mais para o Estado. E me diga uma coisa, todas têm uniforme? Depende do dia. Então, por exemplo, tem o dia da educação física, isso eu descobri também fazendo a matéria. No dia da educação física não precisa ir fardado. Deixa a sua boina, o seu coturno, a sua meia. Coturno? Coturno, o quê? Tem que usar coturno? Sim. E aí as meninas têm que usar saia, tem que usar uma meia mais alta. Esse manual do aluno, ele tem tudo que você pode ou não fazer. Ele tem, inclusive, desenhos dos uniformes, desenho do tamanho da saia, de acordo com o joelho das meninas, onde a saia tem que estar, qual a posição da boina, se a boina fica mais de ladinho ou ela fica reta. Diz também sobre meninas, por exemplo, usarem maquiagem, não pode usar piercing, não pode usar... Nossa, se fosse eu na minha época, malandro, eu ia tocar mal terror nisso daí. Se for uma mulher ou um homem negros, eu era um demônio. Tem que ser preso, não pode deixar o cabelo do jeito que você quiser, porque o cabelo tem que caber naquele modelo, né? O modelo é para todo mundo. O pessoal falava do cara da Coreia do Norte, né? Também não pode ser um desfile de moda. Eu quando estudava, Por que não? Porque não pode? Tem as diferenças sociais, Adriana. Vai cagar. Se eu vou com uma camiseta de marca, tenho com o meu colega... Não, mas eles têm uniforme, secretário. Na rede pública tem uniforme, então... Tem uniforme, não pode usar o cabelo diferente? Das diferenças de cada um. Um quer ter um cabelo comprido. Eu vou usar o boné. O boné de marca, vamos lá, não é uniforme, o boné. Meu Deus do céu, idiocracia. O meu brinco, tal coisa. Então, isso expressa as diferenças sociais entre os estudantes. O que tem hoje, que a gente pede para o aluno, você quer usar o cabelo comprido, a gente pede para ele amarrar o cabelo. Porque é o ambiente que tem que ser as pessoas, que está organizado dessa forma. O que a gente fala para o pai e para a mãe? Se você não quer esse ambiente, é falar assim, eu quero que meu filho use o cabelo dele, um Rastafari, eu quero que meu filho use. Então, ok, ele vai poder usar em outra escola. Essa escola, ela tem um regimento que faz parte dela,
Esse tipo Olha. de disciplina e comportamento em relação ao procedimento do dia a dia da escola. É uma rotina. Ou te demite, né, brother? Caracterizar a rotina da escola, isso acaba... Não tinha nem que tá aí falando besteira. Aquilo que foi construído. Se você usa um cabelo em desacordo, você perde pontos. Se o seu uniforme está amassado, você perde pontos. E Meu aí, Deus. Mas esses vai. pontos que você perde se refletem no final do mês numa nota de comportamento? Isso tem alguma consequência? Para os alunos, sim, porque você não é promovido, vamos dizer assim. Com certeza que tem consequência. É difícil de entender, né? Mas essa pontuação do comportamento, Apesar do MEC não ela reconhecer deixa isso. os alunos hierarquicamente acima de outros. Então, se um aluno é muito obediente, segue direitinho ali o que o manual determina, ele pode virar o xerife da sala. Esse nome você falou Xerife? de brincadeira agora. Não, de acordo com o Estado é um nome. Pode ser fiscal da sala, chefe da turma, xerife da sala. Um estudante por semana passa a ser o líder daquela turma. Ele apresenta os seus colegas para o professor, ou seja, toda vez que chega a professora Adriana na sala, ele fala, professora Adriana, boa tarde, os colegas falam, levantam-se e dizem boa tarde. São coisas mínimas que você acha, que coisa idiota, mas algo que dá resultado. Quer ver uma parada, assim, porque não sei o quanto que vocês conhecem daquele diretor chinês, o Zhang Yimou, né? A gente fez quieta, gata. A gente fez um podcast, assim, a filmografia dele, até aquele ponto, né? A data do podcast. E tem um filme chamado Caminho para Casa. Podem procurar, deve ter no YouTube, eu tenho no OkRu, que tem todo um esquema de toda a comunidade, construir a escola. O professor, que é um cara jovem, ele vai cada noite almoçar ou jantar na casa das pessoas daquela comunidade. A comunidade está construindo a escola, a comunidade participa. É uma coisa muito diferente dessa ideologia cretina de escola cívico-militar. Entendeu? Que é pelo que eu entendi, é uma parada meio que adoece mentalmente as crianças, né? Isso não é uma coisa saudável, gente, não é possível. Deferência ao professor começa a ser mais explicitada, com mais rotina e com mais celeridade. A conduta desse fiscal na sala é muito impressionante. Entra uma professora na sala, vamos imaginar uma sala com 30 alunos. Entra uma professora que não é militar, é civil. Aí levanta esse xerife da sala, menina ou menino. Bate continência, como um soldado, num quartel, para a professora, pede licença para falar, a professora concede, aí ela fala, sei lá, bom dia, professora, há 30 alunos presentes, Meu Deus. 2 faltantes. Apresenta tudo. Imagina um aluno chato que faz isso. Eu sou... Não é... Eu sou o aluno. Aí ela já apresenta, então, se tá todo mundo ali, se não tá, a professora, obrigada, fulana. Aí a fulana bate a continência de novo e fala, descansada, turma. E aí a turma relaxa. É a comandante mesmo, é a xerife mesmo. Comandante. Meu Deus, é uma idiotice. Esse cargo dura uma semana, 2, vão se revezando os alunos De acordo com a pontuação. De acordo com a pontuação. Um aluno que não cumpre as suas regras nunca vai ser o xerife da turma. Vai ser sempre... Cara, eu ia virar o demônio da turma. Esse daí, uma bomba ele no pode ser bagulho. punido de alguma maneira? Pode ser excluído da escola se ele começar a ter uma pontuação muito ruim de disciplina? Pode, eles podem considerar que ele não se adaptou àquela escola e podem expulsar, sim, esse aluno. Há estados que têm um percentual já disso. A gente apurou que em Goiás, por exemplo, cerca de 3% dos alunos não se adaptam e são expulsos da escola, são enviados para a escola da rede. No Paraná, por exemplo, o secretário que nos atendeu, o Rony Miranda, que é secretário de Educação, ele diz tranquilamente, olha, nossa rede tem escola tempo integral, escola cívico-militar e escola regular. O aluno que se adapte em alguma delas. Tem para todos. Absurdo os pais que se sujeitam a isso, né? Colocar os filhos numa escola cívico-militar. Tem que ser muito tapado, né, meu? Adriana, nesse tempo da ditadura militar, tinha uma disciplina chamada Educação Moral e Cívica. Estudei. É verdade que as escolas cívico-militares reinventaram essa disciplina com outro nome? Eu sou nascido em 71, né? Sim, Peguei agora a redemocratização. Que as escolas oferecem, elas não entram no currículo, porque o currículo não prevê. Peguei João Batista Figueiredo. Civismo, né? A legislação não prevê esse tipo de ensinamento, o que né? é Vamos civismo? dizer assim. Ainda não entendi, viu, Toledo? Não consegui entender. Civismo. Tem alguma coisa a ver com como é que é? Liberdade. Amor à né? pátria. Como é que é? Deus, próximo. família e liberdade. É um discurso muito besteira aí. do governo Deve ser passado, sabe aquele pátria, família, sabe? Liberdade. É liberdade não tanto, né? Mas
pátria, família... Liberdade para a gente cometer crime, né? Que eles querem dizer. Tudo é assim, independentemente se a escola é estadual, municipal ou até privada, o discurso é esse. Olha, o nosso modelo, ele prega o respeito, a disciplina, o patriotismo. Então, o civismo seria uma reunião de tudo isso daí. Não. É obrigatória? Mas não tem nota. Pelo que me falaram, não tem nota. Tem nota, mas tem rechaço, né? Militares ou da ativa, no caso dos colégios militares, da PM, bombeiros e tal, ou da reserva, no caso dos cívico-militares, que passam esses ensinamentos, vamos dizer assim, para frente. Nos colégios religiosos, o cara tem para ensinar. De religião, não sei como é que é hoje, mais ou menos, era menos. Pedagogia ele tem para assim, ensinar. Né? Você tinha disciplina, mas ela não computava, você não podia ser reprovado em religião e ficar de repetentes e tal. Mas hoje, se o cara não quiser fazer aula de civismo, ele pode ir pro pátio ou ele vai perder ponto ali na... Olha... Não pode fazer nada, imagina se a pessoa se recusa. Individuais, muitas dessas escolas, né? Acho que talvez ele vai ficar ali ouvindo. Talvez... Civismo compulsório, então. Tá bom. Por que essa moda? Foi só o Bolsonaro ou essa demanda já existia na sociedade, estava escondida? Nada, sempre existiu. O Bolsonaro é só um sintoma de uma doença maior. É um pouco pioneiro nessa história ou estou enganado? Sim, Goiás e Mato Grosso. Se a gente vai pegar o histórico disso, a gente vai lá para trás. Dom Pedro II editou um decreto, né, para criar o primeiro colégio militar no Brasil. Isso meses antes da República. Maldito é o Dom Colégio Pedro Militar do Rio de Janeiro, que é o mais conhecido, né, um dos que tem estrutura mais caprichada, vamos dizer assim, de todos. Tem até aula de hipismo nesse colégio. E é a elite que estuda nesse colégio, né? Desde sempre, desde Dom Pedro. E aí, então, logo veio a República, essa expansão, ela foi reduzida um pouquinho, demorou para ela acontecer, foi acontecendo aos poucos, principalmente durante a ditadura, né? E aí, quando acabou a ditadura, alguns governos começaram a criar os seus próprios colégios militares. Isso antes de Bolsonaro. Aliás, Minas Gerais criou o colégio da PM em 1949, antes até do golpe, né? Mas ele era voltado para a população em geral ou para os familiares dos policiais? Familiares, dependentes, basicamente filhos e netos de policiais militares, né? O que sobrava era sempre assim, sobrava vaga, aí fazia sorteio, aí colocava alunos que estavam ali na fila de espera. Mas então esse movimento começou, que é o que os educadores falam da militarização da educação pública no Brasil, né? Primeiro com os colégios militares, mas ainda assim um nicho muito específico, mas aí com Minas Gerais criando os colégios Tiradentes, que eles chamam. São 30 hoje em Minas Gerais. Eles foram os pioneiros. Depois, então, quando acabou a ditadura, Mato Grosso e Goiás começaram a militarizar suas escolas, que para educadores é mais grave ainda, porque a escola era pública, era uma escola para todo mundo, e de uma hora para outra aquela escola foi mudada, alterada e foi reservada para esses dependentes, né? Sei. Então, a maior parte das escolas que são comandadas por PM, por bombeiros, tem pelo menos 50% das vagas destinadas a filhos e netos. Entendi. E o resto você faz um sorteio para entrar. Agora, o que cresceu nos últimos anos que você identificou, triplicou esse número aí de 2018 para cá, são essas escolas cívico-militares que são geridas em tese por civis e que tem militares com dativa. Também tem dativa ou só da reserva? Também tem. Sim. As cívico-militares são mais da reserva. Esses colégios militarizados, como tem em Goiás, Mato Grosso, Maranhão, o atual ministro do STF, Flávio Dino, fez muitos colégios militarizados no Maranhão nesse modelo. Parceria, Secretaria de Educação, Secretaria de Segurança Pública. Mas voltado para os familiares dos PMs? Não sei se isso é verdade, é uma coisa que nesse caso, não necessariamente. Estou na imagem do Flávio Dino, né? Cada um cria o seu modelo no Brasil. A escola que preza pela disciplina não tem disciplina nenhuma. Conservadorismo é uma praga. Né? Tem prefeitura que faz parceria com entidades privadas, criadas por policiais aposentados, que viram aí um mercado de consultoria. Como transformar a sua escola numa escola cívico-militar. Público. Aí, então, o policial aposentado oferece esse serviço e algumas prefeituras contratam. Pra gente ter uma ideia do quanto isso perdeu, assim. Quer dizer, tem coach militar agora. Também. É coach militar. O cara, o que ele entende de educar uma criança? Entende de ser um militar, né? Meu Deus, que lixo. Adriana, eu vi no vídeo que acompanha a sua reportagem uma entrevista em que a pessoa que defende esses colégios diz que eles foram buscar na sociedade agrupamentos que se especializaram
em controlar uma certa quantidade de pessoas num espaço fechado. O que há em comum entre um órgão civil, como a Guarda Metropolitana, ou um órgão civil, como a Polícia Rodoviária Federal, órgãos militares, como Bombeiro, e as Forças Armadas, como Marinha? O que nós entendemos que há em comum entre eles é unicamente uma expertise de se trabalhar um fluxo de muitas pessoas ao mesmo tempo em um local fechado, que é o que nós precisamos aqui. Não tem nada a ver com... O que é isso aí para educação? Qual é o valor dessa besteira? Tem a ver com... É bom para o cara que quer ser militar, pô. com muitas pessoas em determinado local. Controlar Expertise. pessoas dentro do espaço fechado tem duas outras... Campo de concentração também controla pessoas em espaço fechado. E escolas, né? Desde sempre, talvez até antes dos quartéis, né? Porque, afinal de contas, as escolas são sempre um espaço Gestão fechado, de pessoas. Tem lá um grupo de pessoas que outras e ensinam, não é assim? Exatamente. Essa é a teoria que eles querem passar, de que, olha, a gente não se mete na educação. Essa é quase que uma justificativa. Olha, o nosso lado, a nossa expertise é a disciplina. O que a gente vai colaborar para a educação? A gente vai ensinar aquele aluno a respeitar o professor, a não deseducar, né? Si, né? A gente vai garantir a disciplina e com a disciplina aquele aluno vai ter uma melhora na aprendizagem. É sempre essa justificativa de todo mundo que adere a esse modelo. E é uma justificativa também política, né? Porque você me perguntou, foi com o Bolsonaro? Foi, porque a partir de 2019 isso virou uma estratégia política. Havia exemplos pontuais, estados que faziam isso, mas isso, assim, deu um salto enorme com ele. Santa Catarina, que é um estado considerado tão conservador, não tinha escola cívico-militar. O Brasil é extremamente conservador. Né? Então, houve esse boom, assim, como uma estratégia mesmo, políticos defendendo isso, políticos de direita ou políticos de esquerda. Você falou do Rui Costa. O Rui Costa realmente foi um governador ali na Bahia que levou isso para os municípios. Ele que ultrapassou os limites da rede estadual. Agora, o nosso ministro da Educação, o atual ministro da Educação, o Camilo Santana, do Ceará, ele antes, no finalzinho do seu mandato como governador do Ceará, ele abriu 2 escolas da Polícia Militar. E veja só, 2 anos depois, 1 ano e pouco depois, ele, junto com o presidente Lula, cancelou o programa. Né, do Bolsonaro. Um monte de gente do PT e de outros partidos medidas do governo Lula foi cancelar. Aceitaram essa besteira aí, né? Isso se refletiu na prática de aceitaram ou não? Parece que o efeito foi trabalharam dentro desse esquema. Gente, cientificamente não dá para dizer isso, mas onde havia colégios cívico-militares, eles foram mantidos. Nenhum governador falou, vou fechar. Não falou, pelo contrário. Isso. Os governadores ali se viram ali numa situação, ele não quer, então agora é que eu vou fazer. Então começaram a criar leis 2026. Estaduais para moldar a sua política como era conveniente. A gente vê aqui o governador Tarcísio de Freitas de São Paulo. São Paulo é um dos estados que não tem nenhuma escola cívico-militar. A única escola militar em São Paulo é o do Exército, que foi inaugurado mas isso não é elogiar o Tarcísio, não, que é um grande lixo. Né? Está agora em construção uma nova sede ali perto do Campo de Marte. Mas São Paulo não tinha nenhum, não tem cívico-militar. O que o Tarcísio fez? Logo em seguida do Lula cancelar, mandou um projeto para a Assembleia e aprovou uma lei. E agora está brigando na Justiça. Só que essa lei foi... Não, e o Tarcísio também está querendo... fazer com que a faculdade federal, então, tipo USP, né? Os alunos eles paguem mensalidade, veja bem, né? Você conquista, né? Você entrar para a USP, que é uma escola, uma faculdade boa, para você estudar, você vai pagar mensalidade, aí o pessoal argumentava, não, mas nossa, como assim, né? O pessoal que não tem recursos para pagar. Não, mas aí no final da faculdade paga, né? Aí vocês lembram, né, como é que é esse modelo? Porque você tem essas escolas americanas, faculdades americanas, que os alunos estão todos arruinados, financeiramente, porque estão pagando esse débito estudantil aí que vira uma montanha e tal. Ou seja, uma coisa boa botar esse lixo desse Tarcísio, porque paulista não sabe votar, né? Não sabe votar para nada, não sabe votar para prefeito, não sabe votar vereador. Aqui na nossa cidade, que é Guarujá, o pessoal também, meu irmão, não tem opção. É o lixo versus o chorume, versus a porcaria, versus, sabe, uma porcaria. Mas assim, né, não sendo... Mas assim, o Tarcísio, ele é... Bom, não precisa falar do Tarcísio, né? Quem acompanha as notícias sobre o que ele quer fazer, o que ele faz com as polícias, o jeito como ele manda as polícias atacarem, né? As comunidades, sabe o que o Tarcísio é, na verdade, né? Uma palavra que começa com A e termina com O, né? Vamos lá.
Assustada na justiça, é isso? Foi, mas eles recorreram e agora estão insistindo para que isso aconteça. O programa está seguindo, eles não paralisaram nada. Meu Deus. Só para, então, fazer uma reconstituição de tudo que você já falou. É um fenômeno nacional que governadores de vários partidos do PT, a União Brasil, PSD, PL, todos seguem. Imagino que haja uma demanda. E pelo que eu li na sua reportagem, essa demanda é tão grande que o número de vagas oferecidas por essas escolas cívico-militares é insuficiente para. Olha isso, a demanda é grande. Que quer entrar nelas, é isso? É o que os governos falam, né? Deus. Goiás é um exemplo disso. Goiás, ali o Caiado, tem ampliado as escolas e a secretária que nos atendeu diz que hoje a fila de espera é de 3 para 1. Lá é militarizada, eles chamam colégios militares, não cívico-militares. Existe algum tipo de processo seletivo para você entrar numa escola cívico-militar? Também depende de cada estado, né? Mas vamos pegar lá Goiás, existe. Esse processo ele foi parar na justiça, lá também o Ministério Público entrou na justiça justamente para impedir essa pré-seleção, né? Porque se você faz uma provinha, um cursinho, você acaba colocando alunos que vão melhor nessa prova, claro, né? E aí é claro que a chance daquela escola ter melhores resultados aumenta. Então ali o Ministério Público fez uma intervenção e hoje é sorteio de vagas. Então, sorteio, as famílias YouTube, se inscrevem e faz sorteio pelo YouTube. Começou na pandemia, eles acharam que deu certo e continuaram assim. Eu procurei para ver se achava algum estudo acadêmico para dizer que essas escolas cívico-militares têm um melhor desempenho do que o resto da rede, as demais escolas da rede estadual. Não achei nenhum. Você encontrou algum estudo que mostra... Porque se tem uma demanda tão grande, é de se esperar que é porque a escola entrega um produto melhor, um serviço melhor. Mas não vi nada que confirme essa hipótese. Você encontrou alguma coisa assim? Não. Essas entidades, né, que defendem a educação e que têm projeto de educação ainda não se aprofundaram nisso. Só querem falar que nós fizemos durante a apuração foi procurar professores mesmo, pesquisadores, né, que tratam desse assunto. A gente encontrou 2 pesquisadores bem especialistas nisso, que nos ajudaram inclusive nessa pesquisa e nesse entendimento, porque no começo da matéria é difícil você entender o que é cívico-militar. Por exemplo, a gente começou com o primeiro levantamento, que era só nas redes estaduais. Aí percebi que não me bastava entrar em contato com a Secretaria de Educação de cada estado, porque havia escolas ligadas à Secretaria de Segurança Pública dos estados. A Secretaria de Segurança Pública agora tem escola? Tem, as escolas da PM. Um estado pode ter uma escola militar do Exército, uma escola militar da Polícia Militar, ou do Corpo de Bombeiros. Né? E pode ter uma escola cívico-militar também, que é comandada pelo governo civil. Então a gente começou com cada um vai ter um currículo também? Ou nisso, pelo menos, eles seguem a lei? Eles têm que seguir a LDB, né? A Lei de Diretrizes Básicas de Educação. Mas é aquela coisa, os educadores falam que a disciplina é pedagógica, não é militar. Então, há uma intromissão ali de qualquer maneira. Mas a pesquisa, ela demorou mais do que a gente previa justamente por isso, que a gente foi por um caminho óbvio, né? Educação, vamos para a Secretaria de Educação. Não, depois descobrimos que tínhamos que fazer uma pesquisa também com a Secretaria de Segurança Pública para saber se aquele estado tinha ou não um colégio da PM. E muitos têm. Então, realmente, o controle é bastante difícil. Esse colégio da PM, a gente nem pode dizer que é um colégio público, porque se metade é destinada só aos dependentes, o acesso... Quem sustenta a escola? Né? São os PMs, é dinheiro público, porque não deveria fazer restrição, então. Agora me explica uma coisa, e o Ministério da Educação? Qual é a posição deles na prática em relação a essas escolas? Eles são contra, são a favor ou muito pelo contrário? Eles são contra atualmente. O MEC do governo Lula é contra. Não. O apoio que existia no governo Bolsonaro não era só um apoio político, era um apoio financeiro. Esses monitores que nós conversamos eram pagos pelo governo federal. No governo Bolsonaro. Eles pagaram uma fortuna, eles pagaram quase 100 milhões de reais só nesse auxílio aí para os policiais da reserva. Que por acaso são base eleitoral, né? Do Bolsonaro. E aí o que aconteceu? Quando mudou-se o governo,
mudou-se a diretriz, né? Então, não vamos pagar, mas acabou o incentivo. Porém, como o STF ainda não se posicionou a respeito da legalidade desse modelo, a gente viu uma série de governadores aprovando as suas leis nesse vácuo. Entendi. E aí estão criando seus próprios modelos, pegando os policiais da reserva, da PM ali, e pagando da mesma maneira que o governo Bolsonaro fazia. Então vamos falar um pouquinho sobre essa ação direta de inconstitucionalidade que foi movida por alguns partidos políticos, entre eles o PT, o PCdoB, que fase ela está de tramitação no Supremo? Olha, ela foi apresentada por causa do modelo do Paraná, né? Porque foi o Paraná que iniciou esse processo assim de tanta repercussão no país. O ministro Dias Toffoli, né, que está com o caso, já pediu manifestação da PGR e da AGU. E as manifestações são manifestações contrárias. PGR, Procuradoria-Geral da República, AGU, Advocacia-Geral da União. Isso, são contrárias ao modelo porque a Constituição e a LDB diz que a criação de modelos de ensino é de autonomia só da União. Só a União pode criar modelos de ensino. Os estados podem aplicar, mas não criar. Esse seria um modelo de ensino, que não tem legislação para isso. Então, ou se muda a Constituição, ou se declara inconstitucional. Mas é uma coisa muito complicada, porque você imagina a quantidade de recursos que vai ter, desde prefeitura até estado, no país todo. E daí vai fazer o que com as escolas, essas 700 e tantas escolas? Vão ter que voltar para trás. Aí vira uma escola pública normal, sem seleção, sem militar ali, sem esse tipo de regra. E vai ter uma grita grande, porque se tem pai brigando para colocar filho na escola, fazendo sorteio, etc., vai ter reação. Vai ter reação, mas sabe que é importante a gente falar por que os pais apoiam. Os pais apoiam porque geralmente essas escolas, elas têm uma estrutura melhor que as outras. Não é à toa, né? Em Goiás, por exemplo, as escolas militares têm ar-condicionado. As demais não têm. Isso também está errado, né, cara? Né? O governo privilegia as escolas que têm militares. Sim, privilegia as escolas. Dá mais dinheiro, é melhor. Gente, o financiamento é maior, a começar pelos monitores, que é um cargo a mais, vamos dizer assim, né? Tem mais gente na escola. A farra do dinheiro público. Falam que nessas escolas o professor falta menos. Qual é um dos grandes problemas na rede pública hoje? É falta de professor, né? Claro, os caras ganham mal, trabalhar em 3 trampos, 4 trampos diferentes. Porque há mais dinheiro e há toda uma organização e uma exigência maior ali. Tem professor que também quer ir para a escola militar, não é todo professor que não gosta, porque se sente mais confortável para dar aula nesse modelo. Mais respeitado. Pode ser que aconteça, né? Não dá para dizer que não, pode ser que aconteça. Isso é ela que está especulando, né? Essas escolas que já seguem... Deve ter professor, né? Obviamente, professor bolsonarista, fascista. Não estão em todos os lugares e atendem todo tipo de público. Elas vão fazer frente a uma demanda de um determinado perfil de pais e de alunos, ou não. Ou ela está espalhada em lugares, tanto em lugares pobres quanto em lugares de classe média. Porque, por exemplo, o uniforme, quem paga? Depende também, tudo depende. Tem estados que cobram uma taxa por uniforme e outros que não. Pode isso? Não pode, se for ver, se uma escola pública não pode pagar nada, né? Mas é um uniforme festivo, uniforme complementar, tem associação de pais e alunos, que também em tese você não pode cobrar e cobram. Há uma série de discussões aí, justamente do ponto de vista de quão pública é essa escola militarizada. Eu estava preparando para essa conversa aqui, conversei com a Priscila Cruz, do Todos pela Educação, e o que ela me disse, falou, a gente ainda está estudando, mas o que a gente observa é que muitas dessas escolas têm um padrão, estão localizadas em lugares que têm um padrão de vida mais alto, que as famílias tendem a ser mais estruturadas, não são monoparentais, e isso são fatores que estruturada, mas quem falou que monoparental não é estruturada? Ou seja, você já tinha uma condição prévia, não é a boina, nem o hino, nem a continência que vão mudar o desempenho do aluno. Porque já tinha uma situação favorável a um desempenho melhor. Dá para falar alguma coisa sobre isso? Certamente isso conta, e mais a seleção, né? A seleção acho que complementa esse pensamento dela, porque você coloca já alunos que vão passar num certo teste, então eles já chegam numa outra condição. Isso sem levar em conta os dependentes, né? De Deus, filhos ou netos de militares, mas você faz uma provinha. Está sendo falado como uma coisa normal. Não é qualquer aluno ali da rede pública. Sim. Então isso realmente pode
fazer uma diferença. Agora, em relação aos Tentando ser imparcial, sabe? melhores, Bizarro. acho que isso não serve para todos. Por exemplo, no Paraná, como o número é muito alto, 312, eles pegaram muitas escolas de bairros vulneráveis. E ali é um outro problema, porque ali o aluno estava numa escola, ele não pediu para a escola mudar de perfil. Ele já estudava naquela escola. A escola Aí, vai e no ano muda. seguinte, a escola mudou completamente. Né? No ano seguinte, ele não podia mais fazer o cabelo do jeito que ele queria, não pode usar a roupa que ele quer, né? Ele tem que seguir todo aquele manual. E aí sim a gente percebe uma reclamação muito grande da comunidade daquela região. Absurdo, não tem contrária ação. também. Tem que haver alguma Tem gente que vai punição para quem romper, faz isso, denunciar. cara. Que o filho Não é possível. não tem mais liberdade, né? Realmente, as liberdades individuais são completamente tolhidas. Você não pode, por exemplo, personalizar a sua camiseta. Você não pode levantar a blusa. Sabe aquela blusinha mais curta? Pode Você ter não um pode usar cabelo jamais na com escola. dreadlock. Então, eles querem que todos sejam iguais, numa lógica de que isso pode fazer alguma diferença. Algum bem, da né? educação, imagina. né? Também há menos discussão de alguns temas que aí sim pais podem querer muito bem, né? Sexualidade. Não vai Não? se discutir sexualidade como se discute Ué, em mas outras não- A escolas. gente sabe como é que eles fazem, né? Não Sexualidade. deveria ser, pelo que você Não falou, não deveria. deveria entrar, porque é conteúdo, não é forma. Mas nessas reclamações que a gente escuta, que Nem são se levadas ao discute em MP, escola tem tudo corretamente isso, né? sexualidade ou Assuntos educação que sexual. são censurados, né? Então, homossexualidade entre os alunos também, né? Demonstração de É carinho. uma aberração você não pode ter que nada a disso. sociedade está Então, deixando Tem acontecer. esse lado realmente dos pais que apoiam, porque parte da sociedade brasileira é muito conservadora e gosta realmente disso, né? A gente ainda não lidou muito bem com a redemocratização, né? É um resquício isso do nosso processo, né? Não lidamos muito bem com a redemocratização. Eu peguei a minha infância, foi na época da redemocratização, vai vendo, até hoje, 2024. Então, Adriana, não é uma coisa que, não é um projeto. O país não lida mal Nunca não chegou lida a ser bem um com o projeto fato pra de não ser militarizar ditadura, é isso que ela todas quer as dizer, né? escolas. É um projeto para você criar bolsões de escolas com determinado perfil, que atendem um determinado público, que vão receber mais e ter mais infraestrutura e mais condições, melhores condições que outras. É meio que criar uma elitezinha Sim. que gosta sim. de prestar continência. Sim, dentro Meu da mesma Deus, rede. meu né? Deus. É isso mesmo. Tem escola, tem estado, mas tem Acabando. estado que você pode escolher, vamos dizer assim. Pelo menos o discurso é que você pode escolher. Que você pode pedir uma transferência. Mas imagina uma dor de cabeça, né? Claro, seu você filho é já obrigado a estava naquela transferir escola, com você seu mora ali filho. do lado, ele vai a pé, É. né? Aí ele não se adapta àquela escola, você tem que se virar, procurar uma outra escola que fique mais longe da sua casa, que te dê um custo, mas é onde ele vai ser aceito. E se for chegar às redes municipais, como você está falando, é mais grave ainda, porque às vezes só tem uma escola. Mais grave ainda, É. olha só, em Goiás até a secretária falou isso, que a demanda é tanta Olha só. que eles tiveram que criar uma lei ali que só pode colocar uma escola municipal cívico-militar Tem que dar uma em paradinha cidades pra que tenham comer, 3 escolas. almoçar. Se só tiver uma, ela não pode ser cívico-militar, porque aí você não dá poder de escolha, entendeu? Tem que ser de 3 para Ah. cima. Então, Uhum. realmente é um modelo em expansão. Esse Excludente, ano eleitoral, Porque se você está privilegiando essas amigos, escolas com de mais recursos, eleições estão com mais aí. material, com mais gente, em detrimento das outras, e está criando um monte de regras que podem levar à exclusão dos alunos que já estão na escola, você não está promovendo a escola como um lugar que você vai ter gente com pontos de vista divergentes. Você está, na verdade, tentando criar um gueto dentro de uma, né? Essa escola aqui só tem um determinado tipo de pessoa. certamente. E olha só, é um projeto político, né? Não um projeto de governo. Porque se muda o governo, aí vai lá, o próximo prefeito, o próximo governador, pode voltar tudo para trás, né? Não, isso uma é coisa dinheiro que a público gente sendo jogado como fora. não tá, não tá na lei de diretrizes básicas de educação, né? Não é um modelo aprovado, né? E incentivado, a gente fica assim. Pode ser que se gaste todos esses recursos numa gestão e na outra gestão o próximo eleito fale, não quero nada disso, volta tudo para trás. É complicado. Ou o contrário, né? Se ganhar voto... Claro. Né? E, com Passa perdão a do palavrão, tentar foda-se o ampliar dinheiro que foi ainda mais. gasto. Adriana,
Dá para a gente prever pessoas que ganharam dinheiro com isso não são punidas? Próximo, diante dessa decisão pendente do Supremo Tribunal Federal? Não, ainda não tem prazo para sociedade. O que eu acho que pelo que a gente apurou nessa matéria, o que dá para dizer é que enquanto isso não acontecer, a expansão vai se dar mais nas prefeituras a partir de agora. Os estados, eles meio que chegaram num certo limite. Esse é o ano das eleições. Que não quer mais ampliar. Prefeituras. Já tem 15% da rede mais ou menos nessa situação. Então não quer ampliar. São Paulo é um que quer aderir porque também não tem nada. Mas 100 escolas não vai ser uma taxa pelo menos muito grande em relação ao total, né? Então acho que a expansão agora ela se dá muito nos municípios e nesse ano especialmente que é eleitoral é uma bandeira de campanha aí para muitos candidatos mais à direita. O prefeito Ricardo Nunes, por exemplo, já deu declarações que quer fazer esse formato em São Paulo, né, na capital, que não tem. E muitos outros candidatos Brasil afora, quando se fala em educação, se fala em escola cívico-militar. A gente achou até um SESC militar. SESC? Nunca imaginei. SESC militar. SESC. Serviço do Comércio Militar. Cívico-militar é o único da rede SESC em Parnaíba, ali no Piauí, a segunda maior cidade do Piauí. E essa escola, inclusive, recebeu o nome Jair Bolsonaro. Meu então, Deus. O presidente foi lá inaugurar, mas aí alguém percebeu, né? Alguém deu a dica ali, olha, autoridades em vida não podem dar nome a equipamentos públicos. E agora elas chamam. Aí trocaram, agora é só cívico-militar. Unidade SESC Cívico-Militar. Ilhabela, aqui em São Paulo, por exemplo, uma cidade muito pequena, né? Agora não vou saber o número de habitantes, mas o prefeito, que é do PL, inaugurou 2 escolas cívico-militares nesse governo agora, do ano passado para cá, às pressas. Está inaugurando mais uma 3ª até o fim do ano e tem como discurso político para a reeleição a escola cívico-militar. E lá é um dos lugares onde a gente viu a contratação desses coaches aí que você falou, militares. E o preço é bem alto, viu? Quanto? É bem salgado. Mais de 800 mil por ano. Isso gerando, né? Dinheiro, né? É ônus. Meu Deus, cara. Bom, de fato, você criou um novo mercado de trabalho para quem tem patente, né? Se tem alguém ganhando, com certeza são esses monitores militares, né? E tem até escola privada. Só para encerrar, então, vamos falar isso. Quer dizer, essa moda transbordou do ensino público para o ensino privado. Sim, porque se você for pensar aí que tem gente que pode pagar e que está de olho nesse modelo de ensino, o mercado pode também crescer para esse lado, né? Ainda mais com essas consultorias aí profissionais desses militares, abrindo escolas ou transformando escolas que não eram cívico-militares em escolas cívico-militares. Mas é uma transformação fake, né? Porque uma escola privada não pode ser cívico-militar, né? O militar, teoricamente, não pode ser pago ali só se ele for aposentado. Aí sim, ele pode prestar essas consultorias. Mas ele não vai não vai fazer parte, né, de um projeto, de uma corporação. Não é. É uma escola privada que o pai é favorável e aí quer pagar para ter o seu filho também uniformizado. Olha. Muito bem. Adriana, para quem quer ler essa reportagem, assistir o vídeo, onde é que aquelas pessoas podem encontrá-los? No www.uol.com.br/prime ou então pelo YouTube também, que a gente tem um vídeo, matéria em vídeo ali. Legal. Que dá para ter uma Vou deixar a publicação boa. aqui, o link, vocês acessam. No YouTube. Eu acho que eles vão derrubar aqui esse vídeo, mas, cara, obrigado, uma coisa revoltante. Primeira vez que você vem aqui, espero que volte. Eu dou no baço ouvir esse podcast. Também. Tchau, gente. Obrigada. Acabou. Eu sou José Roberto Toledo e faço a apresentação do Toledo. UOL Prime. Conversei hoje com a Sua voz repórter gostosa. Adriana Ferraz. O roteiro é da Helena Dias. A captação é do Jefferson Barbosa. A montagem e desenho de som é do Lucas Zacarias. Trilha sonora original, João Pedro Pinheiro. Trilha sonora incidental, Epidemic Sound. A coordenação é da Caroline Monteiro. O podcast é um produto do UOL Prime e o Diego Assis é o gerente-geral de reportagens especiais. A supervisão... Diego Assis, deixa o nosso programa ficar aqui, tá? Se você for notificado pelo YouTube. Foi legal poder escutar aqui, foi legal, é uma matéria do caramba, a pessoa fez uma pesquisa e tal. Cara, é muito revoltante. Eu não sabia ainda como é que funcionava esse modelo direitinho, sabe, das escolas cívico-militares. A gente que é de esquerda sabe que é uma merda, né? Porque que nem aqui na cidade, né? Porque a gente tem como exemplo. A gente sabe aqui que tem essa escola cívico-militar aqui que se tornou a escola da base aérea de Santos.
Mas a gente não sabia como é que funcionava esse esquema de ponto, essa coisa que constrange a criança. Isso é uma coisa que, na minha opinião, se eu tenho um filho numa escola, se a escola se transforma, escola pública, se transforma numa escola cívico-militar, e eu sinto que meu filho é constrangido, eu processo, cara. Eu meto um processo. O que vocês acharam, gente? Conta aí o. Vocês escutaram já esse programa? Já tinham escutado esse programa? Eu vou deixar o link aqui abaixo do programa para vocês escutarem sem as minhas intervenções, né, e tal, né? Mas a brincadeira é eu poder falar e comentar enquanto eu escuto também. Poxa, se você tiver um podcast para recomendar que você goste pra caramba, assim, mas veja bem, não é um podcast no sentido de, escuta o Medo e Delírio, né? Mas assim, eu digo no sentido de, pô, escuta o Medo e Delírio número, sei lá, 200, entendeu? Programa tal, nome tal, porque eu achei que é interessante por esse ou este motivo, que a brincadeira, né? A parada é essa, que aí eu escuto. E se você também tiver aí um programa aonde você, deixa eu até tirar isso daqui, aonde você basicamente você tenha, peraí, pronto, tirei. Se você tiver um programa também onde você tenha, você criou um podcast, você quer criar um podcast, eu sou produtora de podcast, editora, etc. Posso escutar seu podcast, dar o feedback para você, tá? Manda um e-mail aqui para, bati na câmera, para escute um podcast comigo, @gmail.com. Meu nome é Angélica Hellish, eu vou ficando por aqui, espero o seu comentário aqui, espero que você goste do que eu estou fazendo aqui enquanto eu estou atualizando o nosso querido site, tá? Que é no nosso podcast MasmorraCast, o nosso site é masmorracine.wordpress.com, tá? Assine aí o nosso podcast, é só você assinar Cineclube da Masmorra, em qualquer aplicativo de podcast, na Amazon Prime, iTunes, Podcast Addict, não importa. Procure aí, Cineclube da Masmorra. Beijo, vou ficando por aqui, gente. Até.